Salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Viver de Home Theater, viver de áudio, vídeo, automação. Essa é a intenção aqui do canal, eu passar um pouco da minha experiência dos últimos 15 anos como lojista, técnico, instalador. Eu ainda tenho uma empresa de instalação aqui em Santa Catarina e acabo passando conceitos e vivências, passando um pouco da experiência que eu agreguei nos últimos tempos. Aqui nesse canal, se você vem talvez de uma área de elétrica, se você vem da área de automação industrial, se você simplesmente está pesquisando conteúdo sobre som ambiente, home theater e parou aqui, todo esse canal ele é feito para você instalador, principalmente que quer virar empresário, que está de alguma maneira incomodado às vezes com a sua maneira de desempenhar a função do dia a dia, que talvez ou você é muito técnico e tem algumas dificuldades comerciais, ou você é muito comercial e tem dificuldades técnicas, que você queira entender a operação de uma empresa de áudio, vídeo e automação. Esse canal é onde eu tenho compartilhado essas minhas ideias. E essas minhas ideias, cada vez mais aprofundadas, também se transformaram num curso que eu chamo de curso técnico avançado, onde lá a gente trabalha os três pilares, né? O comercial, o operacional e o técnico, de uma maneira mais aprofundada do que aqui no canal do YouTube. E quando eu abro essas turmas, eventualmente durante o ano, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e ser avisado quando sim eu abrir a próxima turma. Por hora, hoje o dia aqui é muito especial, esse conteúdo eu já classifico ele como incrível porque é uma aula já gravada que a gente tem dentro do nosso ambiente fechado e ela é uma aula introdutória de som ambiente e de conceitos de home theater, né? Então, num primeiro momento eu vou falar de alguns conceitos básicos em geral no mundo do som, digamos assim. Depois eu vou ter alguns passos para um dimensionamento de um som ambiente, seja um ambiente pequeno até um ambiente maior. Eu tenho bem rápido um estudo de caso também para você ver como a técnica, como o método do dimensionamento ele funciona. E depois, por fim, a gente vai falar das possibilidades, né, do mundo todo que é o home theater e eu vou deixar ali talvez ali uma pulguinha atrás da orelha de como esse universo ele é grande, ele é promissor e em outros vídeos a gente vai entrando sempre um pouco mais a fundo de cada assunto. Legal? Se inscreve na nossa lista de espera de cursos se isso fizer sentido para ti, curte e compartilha também todo o nosso conteúdo aqui do canal, abusa dos conteúdos gratuitos, é para isso que eles são feitos mesmo. Nos segue lá no Instagram, no @chicomarengo, eu compartilho também muito mais do nosso dia a dia, é uma maneira de você ficar rapidamente atualizado com tudo que acontece e acho que é isso. Espero que você goste. Escreve aqui embaixo também, tô pedindo um monte de coisa agora, né? Mas eu acho que é sempre bom lembrar. Mas escreve aqui embaixo, no meio da aula, surgiu alguma dúvida, esse assunto pode ser abordado de outra maneira, fiquei com dúvida em tal coisa. Escreve aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se não gostou, também pode dar o que não gostou, porque assim eu vou monitorando os tipos de conteúdo que a gente está construindo. Agora sim, fica com a aula. Valeu, boa aula. Até mais! Vamos lá, os conceitos básicos do som ambiente, né? Antes da gente começar os 5 passos. Acho que o som ambiente ele é conceituado de uma distribuição uniforme de som. A potência aplicada aos alto-falantes, elas são de 2 watts a 10 watts. E eu vou explicar para vocês como é que vocês chegam nessa potência. É muito importante ter um entendimento que o nível de pressão sonora ideal é aquele que não incomoda. Ou seja, você está caminhando no ambiente e você sente que o som está presente. E a faixa de frequência utilizada ela é especialmente projetada para voz, principalmente no som ambiente com sistemas de chamadas. Mas se ele for em residência, a gente deve usar alto-falantes de maior faixa de frequência. Eu vou ensinar agora esses 5 passos, que é para você saber o que está lá de som ambiente e home theater.
Mas a grande sacada não é você só copiar aqui o que eu tô falando. Porque o segredo é entender como que faz para você vender esse serviço adicional. E o que eu acho massa desse meu negócio, e hoje eu posso me dar ao luxo, né, de escolher obra, a gente tem uma equipe pequena, a gente só faz obra bacana, vocês veem lá nas redes sociais, a gente tem múltiplos shoppings, cara, 12, 14, 15 shoppings já instalados, o centro de eventos de Santa Catarina, que é o maior acho que da América Latina, um dos maiores, acho que só perde para aquele gigante lá de São Paulo, foi a gente que fez o som. As casas mais legais aqui da cidade, os principais arquitetos a gente atende. E o que eu acho legal disso é porque teve uma época que, cara, para poder me virar, eu não podia me dar o luxo de só fazer som ambiente, só fazer home theater. Cara, eu tinha que fazer CFTV, eu tinha que fazer, cara, sei lá, portão eletrônico, eu tinha que instalar alarme. Mas é legal isso. Porque, claro, você ganha, né, você tá lá no cliente, você entrou com o som ambiente. Na época que eu dominava, talvez você domine outra tecnologia, mas eu dominava som ambiente. Pô, chegava lá pro cara, graças a Deus consegui um clientinho. Pô, já tentava vender lá, já vendia câmera, já vendia o alarme e ia transformando daquele cliente uma bolinha de neve para ganhar cada vez mais. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que talvez vocês façam o caminho ao contrário. Já começa com CFTV, começa com instalação de ar-condicionado, de elétrica e agrega aí um ponto a mais no teu portfólio de produto. E isso está totalmente de encontro com uma outra teoria que eu não vou abordar aqui agora, mas que é a teoria do eletricista do futuro, né? O técnico do futuro. A gente está caminhando muito mais para um integrador residencial do que efetivamente um cara que só sabe de elétrica, ou só sabe de câmeras, né? Então, vamos lá. Cara, vamos para o primeiro passo. A aula vai começar exatamente agora. Cara, o primeiro passo, que parece simples, mas não é determinar o nível de ruído. Esse primeiro passo de determinar o nível de ruído, ele é determinante porque você vai estar alinhando as expectativas do teu cliente. Então, assim, eu fiz aqui talvez um nível de ruído do menos ruidoso para o mais ruidoso. Cara, você vai ter que, né, ter esse nível, essa expectativa com o teu cliente de entender. Cara, é uma clínica, é um consultório, é uma loja, é um supermercado, vai ter um zoom, 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 é uma escola, é um restaurante com música, é uma academia, às vezes é um crossfit que está na moda, a gente andou sonorizando bastante, é um bar, é uma boate, é um ambiente de festas. Cara, ou mesmo é uma residência. Não é que residência tem mais som, mais ruído do que um bar e boate, mas é que o nível de assertividade numa residência precisa ser maior, principalmente porque o cliente final da residência, ele tem um nível ali de necessidade, né? Um nível de... ele precisa ter ali um cuidadinho um pouco maior. Então, é importante nesse primeiro passo, que ele parece ser simples, mas ele não é, tá? Entender o nível de ruído do ambiente. E eu vou dar alguma dica a mais sobre isso. Ambiente com forro de gesso ou PVC. Deve-se usar preferencialmente caixa de embutir. Ambiente com teto em concreto, sem forro. Fica restrito ao uso de caixas presas na parede, as de sobrepor. Então aqui é mais para a gente ter uma diferença do forro de gesso, de embutir e de sobrepor. Importante, se o pé direito for muito alto, considere usar caixas de som presas na parede, se o cliente aceitar, porque muitas vezes ele não aceita. Com esse primeiro passo, que ele agora é simples, mas ele vai se conectar com os outros, eu quero dizer para vocês ficarem atentos com o nível de ruído do ambiente, porque ele vai ser determinante para as próximas métricas que a gente vai usar e as próximas fórmulas do segundo passo. Cara, o segundo passo, conhecer a altura, largura do ambiente. Desculpa, a largura e o comprimento. A altura vai entrar no outro passo. Largura, comprimento.
saber a metragem quadrada do ambiente. Porque a área de cobertura de cada caixa de som ela deve ser definida com a necessidade que o cliente tem para não alterar a qualidade da música ambiente, conforme se anda pelo ambiente, como eu já falei ali um pouquinho antes. Se a necessidade for de ter uma cobertura perfeita de sonorização ambiente, o investimento não for um problema, a gente pode definir como regra uma caixa de som a cada 9 a 12 metros quadrados. E se o investimento for baixo, podemos considerar uma caixa de som a cada 25 metros quadrados. Olha só como um passo já começa a se comunicar no outro. Cara, primeira coisa, o nível de ruído. Tu tem que ter esse bom senso de nível de ruído e expectativa do cliente. Só que com esse bom senso de nível de ruído e expectativa do cliente, você já tem que conectar algumas regras básicas que, cara, se o cara tiver um investimento à la vontade, ele pode gastar, pode investir, você pode colocar mais caixas independente do nível do ruído. Se ele tiver um nível de ruído altíssimo, você coloca um monte de caixa que não tem como errar. Só que isso não é a nossa realidade. E ao mesmo tempo, se o cara quiser um orçamento, um investimento um pouco mais baixo, que hoje tá na moda ali do custo-benefício e tudo mais, todo mundo busca um custo-benefício, né? Quem não quer? O custo-benefício tem que entender que existe um custo-benefício, mas atrelado ao nível de ruído do ambiente, senão tu entrega o que o cara não quer. E para isso, eu desenvolvi aqui uma primeira tabela, que é a de você saber que, para se ter uma cobertura ótima de caixa de som, você vai colocar uma caixa a cada 9 a 12 metros quadrados. Para você ter uma cobertura média de caixa de som, você vai ter uma caixa a cada 16 metros quadrados. E para você ter uma cobertura fraca de caixa de som, 25 metros quadrados. E fica aqui comigo porque eu vou seguir nessa linha de pensamento onde eu vou destrinchar como que eu chego nesses cálculos e como você vai usar aí no seu dia a dia. A altura é até mais importante, porque quanto maior a altura, maior a distância entre as caixas de som. Porém, a gente precisa aumentar a pressão sonora. Então, olha só o que eu estou escrevendo aqui agora. Quanto maior a altura, maior a distância entre as caixas de som. Porém, a caixa de som precisa ter uma pressão sonora maior para o som poder chegar de cima até embaixo. Então, essa potência ela vai se alternar. Quanto mais baixa a altura, mais quantidade de caixas de som. Porque se o tetinho estiver baixo aqui, essa caixa de som ela já rapidinho ela está chegando no chão, né? Então a pessoa que está caminhando, ela sai de uma caixa de som aqui, ela vai caminhando para outra, ela fica sem som aqui no meio. Então quanto mais baixo o teto, mais caixinha de som tu tem que botar. Só que se tu bota menos caixa de som, tu pode economizar em pressão sonora, tu pode economizar em amplificador. Então uma regrinha básica aí, talvez, é que a gente pode aumentar a distância entre as caixas em 1 metro para cada 1 metro a mais de altura. Isso tendo como base aí 3 metros de altura, tá? Tem um forro de 3 metros, bota a caixa em determinada posição. O forro é de 5 metros, cara, pode aumentar, pode abrir 2 metros para o lado, né? 1 metro para o lado cada caixa e botar 1 metrinho, né? 2 metrinhos a mais de altura e aumentar as caixas de som, a distância entre as caixas de som. Beleza? Aí eu criei uma tabela de pé direito. E esse aqui é um dos segredos da nossa sonorização. E pode anotar aí, galera. Sempre funciona isso aqui, há anos já. Cálculo de quantas caixas de som no ambiente. Olha só, acompanha comigo. O metro quadrado dividido por cobertura alta, média ou fraca. O resultado é multiplicado pelo valor chico da tabela ao lado. Então, olha só, por que é importante essa comunicação entre os passos? Metro quadrado dividido por cobertura alta, média ou fraca. Eu vou voltar aqui o slide. Cobertura alta, que é ótima, média ou fraca. Beleza? Voltei. Numa loja de 400 metros quadrados, com cobertura média, pé direito de 6 metros. Excelente estudo de caso. 400 dividido por 16, uma caixa de som em cobertura média cada 16 metros quadrados. 400 dividido por 16 igual 25. Opa, mas espera um pouquinho, o pé direito ele é de 6 metros. 6 metros, a gente olha ali na tabela do Chico, multiplica por 0,50.
25 vezes 0,50. Você vai ter 12,5 caixas de som. Show? Resultado, 12 caixas de som. Moleza, 12 é um número ótimo para som ambiente, casamento de impedância, etc., que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Sacou? Cara, outra coisa que eu acho que, além da percepção de nível de ruído, que está lá no passo 1, e às vezes pode passar até despercebido, bom senso. Som ambiente, ele tem muito bom senso. Cara, deu 12,5 caixas de som. Talvez podia ter dado 11,5. A gente botaria 12 igual. Talvez teria botado 10 caixas de som. Mas daí você chega lá na hora da obra e para poder ficar bonito no luminotécnico e tal, você acaba arredondando para 12 caixas de som. E o contrário também pode ser verdadeiro. Então, esse bom senso de caixa de som, ele também tem que passar pela tua experiência e pela tua experiência que tu está construindo, né, na instalação, e tem que passar pelo o nível de ruído que o cliente quer. Cara, se ele quiser uma cobertura alta de som, o pé direito é alto, não adianta diminuir o resultado que não vai dar certo. E quer ver como funciona? Vamos lá, continuar, vamos acelerar. Como continuar? Sala de 36 metros quadrados, pé direito de 2,5. Cobertura alta de som. Isso aqui é muito clássico de uma residência, muito clássico. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1,20, que é o multiplicador da tabela do Chico, igual 4,80. Com ajuste de bom senso, 4 caixas de som. Cara, faz muito sentido. 36 metros quadrados, 4x4. O cara quer um sonzinho de balada no espacinho gourmet da casa dele. Cara, 4 caixas de som. Se o cara quiser um sonzinho mais brando, bota 2. Mas ele quer sentar o pau no som, bota 4 caixas de som. 1,20. É o multiplicador Chico. Eu já vou voltar lá na tabela. Supermercado de 4.000 metros quadrados. Pé direito de 10 metros. Custo-benefício. Custo-benefício por quê? Cara, não tente vender para um supermercado tentando colocar cobertura alta de som. Eu tenho case já de supermercado modelo, supermercado conceito, né? Supermercado conceito, uma palavra bonita, que a gente aplicou já cobertura alta de som e tudo mais. Cara, só serviu para supermercado conceito, porque na prática fica tão caro que é custo-benefício. Então vamos lá, supermercado 4.000 metros quadrados, para direito de 10, custo-benefício 400 dividido por 25, porque é o custo-benefício, 25, que é a cobertura baixa, igual 160. 160 vezes multiplicador do Chico, igual 48 caixas de som. Com ajuste de bom senso, deve ficar um supermercado de 43 a 52 caixas de som. Um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Lembra aqui o 0,30? Ó, 160 vezes 0,30. Vou voltar aqui para a gente ver. Tá aqui na tabela do Chico lá. Pé direito de 10 metros, 0,30. Sempre funciona, beleza? Vamos lá. Opa, legal. Eu trouxe aqui esse projeto real. Esse projeto é um supermercado que a gente instalou em dezembro de 2019, agora super recente, ali em São José, Santa Catarina. 4.069 metros quadrados de área de venda, vai dar para ver daqui a pouco. 4.069 metros quadrados de área de venda, um sistema de som ambiente com auxílio de microfone fixo na frente de caixa e microfone sem fio móvel com cobertura total da loja. Esse foi o case. Como é que eu fiz o cálculo de caixa de som? Cara, usando aquela mesma técnica. Lembra que o nosso cálculo deu 48 caixas de som? Tá aqui, ó, 4.069 metros quadrados, vocês podem ver bem no meio da planta ali, tá escrito área de vendas, 4.069 metros quadrados. A distribuição, primeiro eu faço o cálculo e depois eu uso o ajuste de bom senso de acordo com os corredores e tudo mais para ir localizando a caixa de som. Fechou? É isso? Beleza? Vamos seguir. E agora, no passo 1 a gente soube classificar que tipo de ambiente, para ter noção do ruído e a expectativa, né, do cliente. No passo 2 a gente aprendeu a calcular a quantidade de caixas de som. E a gente vai agora para o passo 3. Cara, o terceiro passo, cálculo de potência, porque afinal você dimensionou o número de caixa de som, você dimensionou de acordo com a altura, de acordo com o espaço, você já tem o número de caixa de som. Agora você precisa dimensionar qual o cálculo de potência no terceiro passo, quanto de potência você vai aplicar em cada caixa de som para o som funcionar bem.
Aqui tem outra tabela que eu uso na Audio Prime, que é ruído baixo, ruído médio, ruído alto. Aquela mesma analogia lá do primeiro passo. Ruído baixo, parâmetro 1. Ruído médio, parâmetro 1,5. Ruído alto, parâmetro 3. Para ambientes comerciais e com transformador de linha. E, não é ou. E com transformador de linha. Ou seja, ambiente comercial com transformador de linha. E eu tenho uma outra tabela de ambiente residencial básico. Eu esqueci, eu até podia ter botado ali ambiente residencial ou ambiente comercial. Sem transformador de linha. Ambiente residencial ou um ambiente comercial sem transformador de linha. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Ambiente residencial ou ambiente sem transformador de linha, eu uso o parâmetro 10 ou parâmetro 20 para você calcular a potência do ambiente. E eu vou voltar para o estudo de caso, porque aqui a gente tem som ambiente na prática, no dia a dia, na veia. Vamos lá. Uma loja de 400 metros quadrados, ruído médio, 6 metros de pé direito. Opa, você já calculou quantas caixas vai nessa loja lá no início, né? Então vamos lá, potência vai ser igual 3 dividido pelo multiplicador Chico vezes o parâmetro de ruído. 3 dividido por 0,5, lá o multiplicador Chico, lá daquela primeira tabela verdinha lá, lembra? 3 dividido por 0,5 vezes o parâmetro de ruído, 1,5. 9 watts de potência por caixa de som. Ah, mas é só 9 watts de potência por caixa de som? É só 9 watts de potência real chegando em cada caixa de som. O sistema de som ambiente, principalmente, mas isso pode ser aplicado tanto para residência quanto para um grande sistema de som ambiente, para residência, para o que for, qualquer sistema de som na real, ele tem uma perda muito grande. Você tem que calcular o que efetivamente chega na caixa de som. Ah, Chico, mas eu tenho uma caixa de som de 100 watts e eu estou calculando que chega 9 watts nela. Sim, cara, é isso mesmo. 100 watts é a potência máxima admissível pela caixa. Não significa que você vai chegar com 100 watts na caixa. Aqui a gente está falando de 9 watts de potência por cada caixa de som e que vai funcionar. E eu vou mostrando isso aqui para vocês na sequência aqui da aula. Um estudo de caso 2. Potência igual... estudo de caso 2. É uma residência de pé direito de 2,5. É aquela do 36 metros quadrados, né? Vamos lá. Potência igual 3 dividido pelo multiplicador Chico vezes o parâmetro 10. Porque essa é uma residência que o cara quer um somzinho um pouco mais brando. Mas se fosse um negócio com um pouquinho mais de potência, eu vou usar aqui o parâmetro 20. Então vamos lá. Potência igual 3 dividido por 1,20, que está lá na minha tabelinha do multiplicador do Chico, vezes 20. Vai dar 50 watts por caixa de som. 50 watts por caixa de som. Aqui a gente não está falando de transformador de linha. Lembra? Porque eu usei o parâmetro 10 e o parâmetro 20. No estudo de caso 1, eu estava usando um estudo de caso com transformador de linha. Por isso que deu 9 watts. Tanto que eu usei o outro parâmetro. Então, eu acabei botando lembrete, que isso não é a potência máxima de cada caixa de som, e sim de operação. Logo, a gente pode ter uma conclusão no estudo de caso 2. Caixas de som até 60 watts atendem um cliente residencial básico. Um cliente residencial básico, um cliente comercial que não tenha transformador de linha. E caixas de som de 80 watts a 120 RMS atendem o cliente residencial especial. E muito provável que se você está aqui, você já teve algum contato com esse nosso mundo do som ambiente. Se não teve, no fim também vai servir. As caixas de som e os fornecedores, eles dividem muito bem esses dois produtos. Caixas de som até 50, 60 watts tem um preço e um tipo de construção. Caixa de som acima de 60 watts, 70, 80, 100 watts, elas têm outro tipo de construção. Porque tá entendendo o porquê do motivo dessa construção diferente? Por que uma caixa às vezes custa tanto e tem tanta potência, uma caixa de som custa menos? Porque também tem a ver com o público que você vai instalar. E agora, uma curiosidade aqui de uma prova real, né? Que é legal a gente lembrar ali daquele supermercado. Olha só. Supermercado, 400 metros a 10 metros de altura. Potência 3 dividido por 0,30, que é o multiplicador do Chico, sendo de baixo ruído, que é igual a 1.
deu 10 watts por cada caixa de som. Aí percebe que a mesma caixa de som pode ser usada na loja de 400 metros quadrados e no supermercado de 4.000 metros quadrados, mesmo com características distintas de ambientes? E a resposta é sim. Cara, se tu tiver um sistema de som bem dimensionado, que tu garanta que a potência vai chegar na caixa de som, não importa se o ambiente tem 400 metros quadrados com 6 de pé direito, ou se é um supermercado com 10 de pé direito e tem 4.000 metros quadrados, você vai conseguir a tua cobertura sonora desejada, mesmo que os ambientes tenham características distintas, mas eles são semelhantes em nível de ruído, eles mudam, eles alteram em virtude do pé direito. E a resposta é sim, você pode usar a mesma caixa de som. Só que a peculiaridade do negócio é que em 400 metros quadrados a gente teria 12 caixas de som. E aí tu pode me dizer, porra, em 4.000 metros quadrados eu vou ter em 4.000 metros quadrados eu vou ter 10 vezes mais caixas de som. E não. Cara, 400 metros quadrados a gente vai ter 12 caixas de som. Em 4.000 metros quadrados, como vocês viram nos nossos cálculos, 48 caixas de som. E se não acredita que isso funciona, cara, é só ir lá no supermercado Comprão, Atacadista, São José, Santa Catarina, tá lá instalado. Só no ano passado a gente deve ter feito, acho que uns 6 supermercados para eles, e esse ano a gente já tem aí 10 novas lojas já negociadas com esse cliente, que já é um cliente meu de bastante tempo. Então, se não houvesse um cálculo, se não houvesse uma ciência, ia ser só uma regra. E 120 caixas de som inviabiliza o projeto. E talvez por isso que meus concorrentes às vezes chegam lá e fazem projetos mais caros, projetos que não funcionam, porque talvez eles só seguem uma regra e não seguem um projeto de cálculo. Beleza? E aqui, rapaziada, a gente chega no passo 4, casamento de impedância ou transformador de linha. Esse é o santo grau das instalações de som ambiente. Cara, se você dominar esse assunto, você está em outro nível. Pode ter certeza que você vai estar em outro nível. Ele pode ser o seu maior aliado ou pode ser o seu pior pesadelo. Cara, eu já salvei muita instalação de som ambiente com casamento de impedância. Eu já salvei muita manutenção, muita obra furada que eu peguei para consertar com um transformador de linha. E é isso que a gente vai falar agora no passo 4. Vamos lá. Quando é que você vai usar o uso de transformador de linha? Cara, longas distâncias. Lembra lá que eu estava falando antes, ambiente comercial e tal, longas distâncias. O que é longa distância? Cara, uns 70 metros. Sei lá, 50, 70 metros do amplificador até a última caixa de som. Isso é longa distância. Acima, claro, disso. Pensa só naquela ideia de... Não vamos pensar em outro, não vamos mais pensar em supermercado. Pensar talvez no shopping, pensar numa escola. Cara, você tem lá o som lá na diretoria e a última sala fica a, 400 metros de cabo de som. 400 metros de cabo de som, isso é normal. Você vai puxar 100 metros de cabo, vai emendar, puxar 100 metros de cabo, emendar, 400 metros de cabo, é longa distância. Você tem que fazer com que o som ele não se perca nessa longa distância, né? Ele não se atenue nesse processo de transmissão de energia e de potência para a caixa de som. Eu gosto de fazer uma analogia e que talvez seja mais fácil de entender. Quando você usa um transformador de linha, se ele é um transformador tronco, ou às vezes é um amplificador já com um transformador tronco incorporado, mas se ele é um transformador tronco, ele é, uma caixa d'água. Caixa d'água, imagina uma caixa d'água, cheio de água, cheio de potência. E você bota o transformadorzinho de linha em cada caixa de som. Isso é a torneira. O transformadorzinho de linha é a torneira, beleza? Então, o que acontece? Cara, a primeira caixa de som, ela está recebendo uma enxurrada de água da caixa d'água. Você tem um transformadorzinho de linha que vai regular a potência que está sendo drenada para aquela caixa de som. Aí você tem aquela caixa d'água jogando um monte de água, um monte de potência, aquela caixa de som a 400 metros de distância. Quando chega lá, é claro que o sinal vai chegar um pouquinho mais fraco, ele vai chegar.
Só que lá também tem o transformadorzinho de linha, que é a torneira. Se o som estiver bem dimensionado, vai chegar som suficiente sobrando na última caixa de som. E vai ter também a torneirinha para a potência passar certinho da caixa de som para a caixa de som. E aí você vai ter a primeira caixa de som do circuito tocando igual à última caixa de som do circuito. Beleza? Seguir. Transmissões de som ambiente onde a sonorização precisa ser linear. Claro, primeira caixa de som tem que tocar igual à última caixa de som. Mesmo volume da primeira até a última caixa. É isso que a gente estava falando. O uso de transformador de linha vai ser quando a gente tiver o uso de muitas caixas de som. O uso de transformador de linha bem dimensionado, ele vai fazer com que você economize no cabeamento. Cara, essa dica... Não, tem que estar aqui porque a aula é especial. Mas, porra, não devia estar aqui. É aqui que se ganha muito orçamento. Muito orçamento. Cara, quanto que custa um cabo 2 por 1 milímetro? Dá pra jogar... Dá pra fazer um supermercado com cabo de 2 por 1 milímetro. Ele custa R$1,50. Aí você não sabe o que está fazendo, e aí alguém disse que para não ter perda no som, tu tem que engrossar o cabeamento, e aí tu vai lá e tu orça 2.000 metros de cabo, 4 milímetros. Não, 4 é muito, né? 2,5. O cabo custa 5 pau o metro. Aí tu botou R$1.000 de 1.000 metros de cabo a 5 pila o metro. Deu R$5.000 de cabeamento. Porque você não sabe o que está fazendo. E aí vai lá o Chico lá e coloca um cabinho de R$1,50, R$1.500 ele gasta em cabeamento e o som fica bom pra caramba. E eu botei ali um dinheiro, a diferença no bolso, que às vezes é o que faz você ganhar aquele contrato, ganhar aquele orçamento. E é isso aí. Futura manutenção. O uso de transformador de linha, ele é providencial para futuras manutenções. Eu vou abordar na sequência aqui sobre casamento de impedância. É possível fazer casamento de impedância com 40 caixas de som? Sei lá. Cara, deve ser. Eu não faço. Por que eu não faço? Cara, 40 caixas de som, sei lá. Alguém falou que dá, alguém fez. Não, mas eu fiz e funcionou. Não, beleza, fisicamente vai funcionar. Mas é uma concepção de projeto. Cara, futura manutenção. Transformador de linha não precisa de casamento de impedância. O transformador de linha ele já tem uma impedância nele, geralmente 500 ou 1.000 ohms, que quando você vai acoplando os transformadorzinhos em paralelo, ele não perde potência. Ele casa a impedância automaticamente. Então, vantagem. Você pode tirar uma caixa de som, isolar o fio e todo o sistema continua funcionando. Então, para manutenção isso é ótimo. Você não tem o problema de, às vezes, estragar uma caixa de som e todo o teu circuito parar de funcionar, porque com transformador de linha não acontece. E uma das grandes vantagens que eu vejo do transformador de linha é a expansão futura. Você vai aprender que para dimensionar um sistema de som ambiente, geralmente você coloca ali uns 20% de sobra, né? Geralmente não calcula sempre no máximo. Esse 20% é o futura manutenção. Imagina só aquela obra depois de 5 anos. O cara fez, aconteceu e ele te chamou para fazer uma manutençãozinha, colocar mais 4 caixas de som. Você gruda mais 4 caixas de som com transformador de linha e não importa o casamento de impedância. Gruda o transformador de linha, tá rodando, lindo, funcionou. Beleza? Faz sentido isso aí para vocês? Vamos seguir, né? E o bônus, que eu separei um slide especial para isso, é para reforçar mesmo, para entrar na tua cabeça. Nunca usa transformador de linha em residência. Cara, não usa. O transformador de linha ele tem algumas outras características. Ele atenua um pouco o grave. Cara, a gente já fez casa aí com 14 ambientes de som. Não precisa usar transformador de linha em residências. Você vai estar entregando um produto de menos qualidade para o seu cliente. Beleza? Por isso que eu fiz um slide especial sobre isso. Casamento de impedância.
Lembra que se você dominar o casamento de impedância, você está em outro nível. Cara, ele é usado em som ambiente pequeno e médio, sempre em residência ou home theater. E o que eu recomendo é a aplicação de no máximo 16 caixas de som. Então vamos lá. Quer fazer um ambiente comercial com 4 caixas de som? Quer fazer não. Vai fazer um ambiente comercial de 4 caixas de som? Cara, não precisa usar transformador de linha. Vai fazer com 8? Não precisa transformador de linha. Vai fazer com 16? Cara, se a distância for até os 70 metros, não precisa transformador de linha. 4 caixas de som é bom de casar impedância. 2 caixas de som é bom de casar impedância. 8 caixas de som. É fácil. Fisicamente é fácil. E eu tô aqui para mostrar para vocês como é que se faz isso. Eu vou ter um videozinho até na sequência. Como regra básica de casamento de impedância. A impedância da associação de uma ou mais caixas de som nunca deve ser menor que a impedância de saída do amplificador ou do receiver. Beleza? A impedância da associação de uma ou mais caixas de som nunca deve ser menor que a impedância da saída do amplificador ou receiver. Trocando em miúdos, um receiver com impedância de 6 ohms por canal não pode receber uma caixa de som de 4 ohms conectada em sua saída. Porém, ele pode receber 2 caixas de som ligadas em série. Tu tem uma caixa de som de 4 ohms, tu liga as duas em série, vai associar para 8 ohms. Você pode ligar uma impedância maior numa saída compatível menor, amplificador ou receiver. Essa regra serve para tudo. Isso fica claro aí para vocês? É normal utilizar mais de uma caixa de som por amplificador ou receiver de som ambiente. Em home theater, usa-se uma caixa de som por saída. Devemos associar os alto-falantes aos amplificadores em série, em paralelo ou de forma mista. É por isso que você tem que dominar a associação série e paralelo. A ligação em série soma a impedância dos alto-falantes e a ligação em paralelo ela divide a impedância dos alto-falantes. Beleza? Agora, para quem talvez nunca teve contato com série e paralelo, eu vou mostrar aqui um vídeo que a gente gravou no escritório mesmo. Eu achei que caberia colocar ele aqui agora e por isso até que a gente não usou o alicate ali para cortar. Vocês vão ver que a gente usou uma bela de uma tesoura, mas porque eu achei que era importante entender que ali na ligação em série você está colocando o negativo de um cabo, né, com o positivo do outro e está fazendo a ligação em série. Na outra parte ali que a gente não consegue ver, né, teria, claro, grudado as 2 caixas de som, e nessa ligação ali que eu fiz ali, a gente está ligando o amplificador. Beleza? Ó, agora eu vou fazer a ligação em paralelo, que é aquela que a gente está acostumado. Preto no preto, vermelho no vermelho. É a ligação em paralelo, onde a impedância ela se divide. Então, se eu tivesse 2 caixas de som aí de 8 ohms, que é bem comum, eu poderia estar ligando num amplificador com impedância mínima de 4 ohms dessa forma. E por que isso é importante? Porque é comum um amplificador lá de 200 watts com 4 ohms de saída. Cara, não dá para ligar 4 caixas de som num amplificador em paralelo de 4 ohms. E você vai ter que saber fazer o série paralelo para isso acontecer. Beleza? Vamos seguir. Opa, foi. Passo 5. Você já domina agora a arte de dimensionar a quantidade de caixa de som, avaliando o ruído, pé direito e a metragem quadrada. Já conseguiu entender a importância do série paralelo e uso de transformador de linha? O passo 5 agora é saber tudo que um receiver pode fazer. Porque afinal, um receiver é a central de processamento, é o coração do sistema. Ele se comunica com a TV, com o aplicativo, com a internet, com Bluetooth, ele vai se comunicar com outras caixas de som, às vezes ele vai ter algum protocolo que se comunica entre os receivers da mesma marca, entre caixas de som de outra marca. Ele possui muitas entradas e saídas, tenho certeza que você já viu a traseira de um receiver, e aquilo ali tem alguns modelos que, se você não tiver conhecimento, realmente
aquilo ali é coisa para maluco. E a gente é meio maluco também. HDMI, conecta ao receiver e processa áudio e vídeo. A imagem vai para a televisão. Esse é só uma topologia básica, né? Todos os HDMIs se conectam no receiver, ele processa o áudio e vídeo, faz o negócio acontecer, a imagem vai para a televisão. Ele interpreta os codecs de áudio em diferentes formatos e repassa para as caixas de som o formato ideal de reprodução. Isso é um dos motivos, isso é uma das coisas que você, para poder justificar, para poder vender um receiver, para o seu cliente entender por que um home theater é tão legal, por que é muito melhor do que num cinema, um home theater em casa, aqui é uma das principais justificativas, né? O áudio lá, ele vem gravado, seja hoje em canal 4K, Full HD, cara, liga num Sport TV, bota um Blu-ray, um show, um filme, é o receiver que interpreta a melhor maneira que aquele show foi gravado e você vai lá, fecha o olho e consegue ouvir o vocalista no centro do palco, na tua esquerda o baterista, na tua direita o baixista e, cara, e quando acaba o show todo mundo começa a bater palma e você tá imerso naquele ambiente. É isso que faz vender o home theater e é por isso que você tem que entender como é que os codecs funcionam, porque isso vai inclusive afetar o posicionamento das caixas de som no ambiente. E cara, as 7 combinações principais para uso com o receiver é 5.1, pode ser um 5.1 seco, ele simplesmente faz o 5.1. Um 5.1 com saída de áudio, cara, eu quero pegar um 5.1, quero ligar a saidinha de áudio num amplificador, esse amplificador vai fazer outros 2, 3, 4 ambientes. Um 7.1 com zona B ou zona 2, cara, o que é o zona B? Zona B espelha o som da zona principal, o zona 2 tem o poder de jogar o áudio independente para um segundo ambiente. 7.1 com zona 2 e espelhamento de vídeo. O cara tem um espaço gourmet, uma churrasqueira na varanda do prédio, tem um home theater principal e ele tá lá e ele quer espelhar o vídeo e jogar o som do jogo de futebol que tá dando lá na TV, ele quer espelhar na zona 2, na imagem e ouvir o sonzinho lá. Um 7.2 com zona 2 de áudio e vídeo. Um 7.1 com zona 2 de áudio e vídeo. 7.1, 7.2, hoje a maioria dos receivers já são duas saídas de sub, né? 7.1 com zona 2 de áudio e vídeo. Eu quero ter, o meu filho tá vendo, tá jogando videogame no meu home theater e eu tô lá vendo o meu jogo de futebol no zona 2 com áudio e vídeo independente. Cara, um receiver faz isso. É um receiver 9.1 com zona 2 independente de áudio espelhada, com zona 2 independente de áudio espelhada de vídeo. Eu quero eu quero deixar a televisão desligada lá na minha varanda e ouvir um Spotify enquanto o meu filho está lá jogando videogame. E no meu banheiro eu tenho um sonzinho independente lá no banheiro, porque as visitas estão na minha festa e estão lá ouvindo na piscina. Melhor que banheiro, né? Tá lá na piscina ouvindo o sonzinho do Spotify e eu tô ouvindo na churrasqueira o sonzinho do Spotify também. Mas de repente o joguinho de futebol começou, eu jogo pra minha varanda a imagem que tá rolando lá no meu home theater. E a última das combinações é o 11.2, com zona 2 independente de áudio e vídeo e com zona 3 independente e além disso uma saída para a zona 4. Cara, tá claro isso para você? Talvez é bastante assunto no dia de hoje, mas eu garanto que foi mal. Eu garanto que se você dominar essas 7 combinações principais para uso com receiver, cara, a gente está falando de 90% das soluções. 90% das soluções estão aí. É aprender a dominar essas 7 combinações principais. Cara, isso aí para abraço. Depois a questão de equipamento, ligação,
que é algo técnico que a gente vai aprender junto aqui também. E aí? O que vocês estão achando da aula? Não acabou ainda. Tem mais. Fica aqui comigo. Eu acho que... eu tinha esquecido desse slide. Olha só. Você ainda precisa saber. Esqueci desse slide, cara. Depois das 7 combinações principais para uso com receiver, além disso, você também precisa saber. Claro, e ter isso aqui muito claro. ARC, Audio Return Channel. Você precisa entender quando que vai usar um RC, quando que vai usar um cabo óptico. Dominar as características do ARC para você saber quais que são as limitações dela. O processamento de áudio digital para integração com Zona 2. Cara, sabia que tem receiver que faz Zona 2, mas ele não joga o som lá do HDMI para o Zona 2. Você tem que ter um conversor óptico de digital para analógico. Com esse conversor, ele liga no Zona 2 e aí você vai ter um som, mas daí você vai ter que tratar o delay. Cara, tem que saber quando usar isso aí e entender como é que funciona. Agora, tem receiver que não. Tem receiver que já faz a conversão do HDMI para o Zona 2. E aí já é uma puta mão na roda. Um line out pré para poder integrar com um amplificador. Um line out amplificado. Para poder já ligar direto caixa de som e aí sim, eventualmente fazer um série paralelo. Os codecs diversos para melhor aproveitamento do áudio, Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS, entre outros. Cara, PCM, saída de áudio PCM. Vai ali no ajustes da tua televisão agora, bota lá som, vai ver lá se não tem saída de áudio automática, Dolby ou PCM. Cara, PCM, áudio sem compressão. Se você vai fazer uma ligação de áudio, principalmente com integração para som ambiente, você tem que estar codificando o teu sistema em PCM. Layout de posicionamento das caixas de som, Dolby Atmos principalmente, começa a mudar, 3.1.2, 5.1.2, 7.1.2.4. Cara, como é que monta isso aí tudo para ter melhor imersão? Ou um 5.1 mesmo, 7.1. Preciso usar um 7.1, se tem uma parede atrás do meu sofá, qual a real necessidade disso? Caixa de som, a diferença, bookshelf, torre de embutir. Tenho bastante vídeo lá no meu canal que fala dessa diferença. Uma caixa de som bookshelf vai tocar a mesma coisa que uma caixa de som, né? Uma caixa de som de embutir vai tocar a mesma coisa que uma caixa de som bookshelf ou com uma caixa de som torre. Cara, é isso. Esses eu acho que são os 5 passos aí para você dominar essa instalação de som ambiente e home theater.